Continuando a metrologia do motor, a gente vai começar com as bielas. As bielas, você começa com a metrologia dela sem bronzina e depois com bronzina. Para isso, a gente vai usar uma ferramenta que é muito específica, que é o súbito. Então, pessoal, aqui esse daqui ó, é o súbito, certo? Ele serve para medir aí a parte interna de regiões, certo? Então, o que acontece? A parte digamos assim, como é que eu vou falar para vocês aqui, Interna da biela. da interna da biela, ela tem aqui uma medida referente à tabela Meyer de 57,80, com aí uma folguinha que você pode ter de 57,81. Aqui a gente já fez a parte da conferência delas e a gente vai estar fazendo uma das conferências com vocês. Então o que acontece? O súbito, se a gente der só uma batidinha nele assim, ó, ele já dá uma oscilada ali, certo? Então o que acontece? A gente vai pegar o micrômetro, a gente já colocou na medida que é o 57,80, a gente vai vir aqui, certo? Vai pegar ele e vai zerar num relógio lá, ó. Aqui fica meio complicadinho na mão mesmo, daí a gente coloca na morsa, faz todo o esqueminha, certo? Então daí a gente vai fazer aqui a parte da conferência da biela, certo? Então, ó, a gente tem que deixar o súbitozinho bem retinho ali, ó, pra gente conseguir, ó. Aqui a gente teve, da medida que a gente colocou, uma variação de meio centésimo a 1 centésimo, certo? E daí a gente dá uma olhadinha na outra região, faz a mesma comparação e faz a mesma comparação aqui, certo? Então, ó, deixamos o súbito reto, ele bateu a medida bem certinho que a gente esperava. Esta primeira medida que a gente fez, ela se dá a essa parte aqui interna da biela. E o porquê isso? Para que quando você fizer o torque com a bronzina, você não ter de ficar prendendo ali no virabrequim. Para isso, a gente já tem aqui os 5 kg de torque apertado. Então, a gente passou a ferramenta para achar essa ovalização, se caso tiver. Ela pode ser de... Aceitável, né, digamos assim. aceitável, de 0,01 a 0,03. Pode ter. Só que como ela já foi feita aí um trabalho, então está dentro do aceitável, que ela está com 0,01. Todas elas foram feitas, claro que falta ainda pesar, para poder ver aí qual que é a diferença de peso delas, mas a metrologia é assim. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que com a bronzina por dentro. Então, pessoal, a gente está aqui fazendo a aferição do súbito para a gente fazer o teste ali no vídeo, certo? Para a gente descobrir o diâmetro que foi aqui dentro utilizando a bronzina de biela junto. Então, o que a gente faz? A gente põe a medida que a gente procura aqui no micrômetro e daí a gente vem com o súbito para estar fazendo ele zerar. A partir do momento que ele zera aqui no relógio, ele já está na medida que a gente busca. Sem a bronzina de biela, a gente tem então, segundo a nossa tabela, 57,80 a 57,81. Uma tolerância de 0,01. Foi o que a gente conseguiu daqui. A gente precisa colocar a bronzina aqui dentro para a gente poder ver quanto que a gente vai ter de folga para ela poder entrar aqui. Porque senão ela vai ficar apertada. E para a gente poder fazer isso, já temos a ferramenta já com a medida, que ela é tirada do virabrequim, da medida 54,48, para fazer a conferência de medida aqui. E daí aqui no relógio comparador, a gente consegue aqui, ó, com uma diferença de 0,05. Que é a folga do filme de óleo que vai ficar entre a bronzina de biela e o virabrequim a hora que você torquear e fazer todo o processo. A folga no colo da biela, a gente vai ter aqui uma folga de 0,05, que foi tirada desse virabrequim. Então a gente fez isso em todas. Como essa retífica ela faz
o mais dentro possível da tabela, a gente conseguiu extrair isso em todas os mancal da biela. Como a gente já fez a medida daqui com a bronzina, a gente vai tirar a prova real com esta outra ferramenta que tem o nome de Plastic Gauge. Isso aqui é um fiozinho desse tamanho. A gente vai colocar ele. O Plastic Gauge, ele é colocado aqui no alojamento onde vai a biela. E aí então a gente vai montar a biela e vai dar o torque. Só que a gente não pode rodar, porque senão daí vai perder a referência. E a gente vai fazer isso. Quando a gente voltar já vai estar esmagado. E aí a gente vai ver se realmente a folga vai estar com o que a gente fez. Ou seja, o Plastic Gauge ele é uma contraprova do que a gente tem feito aí no alojamento da biela. Depois de dado o torque, a gente tem uma mancha que fica no virabrequim, devido ao Plastic Gauge ele amassado. Agora, o que vai acontecer? A gente vai entrar com uma régua que já vem no Plastic Gauge, e a gente tem aí uma medida um pouquinho maior de 0,38. Ou seja, a gente fez com os instrumentos, a gente chegou a uma medida de 0,05. E aqui a gente conseguiu, com o esmagamento do Plastic Gauge, 0,038. Porém, ele está um pouquinho mais esmagado que 0,38. Ou seja, estamos dentro do aceitável. Fazendo a prova da medida da bronzina dentro da biela, a gente chegou então a um resultado com o instrumento de 0,050. A gente se referiu 0,5, mas na verdade é 0,050. Que aí a gente entra na casa de milésimos. Com o Plastic Gauge, a gente chegou a 0,038. Essa medida que está aqui, ó, ponto 0,38. Com o que a gente achou com os instrumentos e com o Plastic Gauge, então a gente teve aí uma diferença de folga de 0,012 milésimos. Ou seja, estamos dentro do aceitável. E agora a gente vai fazer então a metrologia do bloco.